Porque qualquer coisa que a gente falava, ô negão, ô macaco, isso é muito feio. Então a gente sofria muito. A nova série documental da HBO, O Negro no Futebol Brasileiro, retrata as histórias de jogadores que tiveram que vencer no campo e fora dele. A série cobre 100 anos de história, né, em 4 episódios. E daí uma das grandes dificuldades foi abrir mão de certas coisas que eram muito saborosas, muito interessantes, da história do Brasil, da biografia dos jogadores também, porque você começa a conhecer a vida pessoal de cada um, você começa a querer contar, né? Frieden Reich foi um dos maiores jogadores de futebol brasileiro nesse período, né, inicial, acredito até que o maior. E ele também era um desses que meio que furavam essa barreira racial, porque ele era também um mulato, mas ele tinha um nível social um pouco mais elevado, só que a questão da cor é algo que não se disfarça, né? Tem muita coisa que eu gostaria de perguntar pro Leônidas, pro Zizinho, pro Didi, pro Domingos, pro Frieden Reich, que só os livros de história podem nos contar, né? Mesmo assim, a gente conversou com figuras fascinantes, como o Dadá Maravilha, o Adriano, o Romário. Na minha certidão de nascimento, tá lá, cor parda. Na minha concepção, o que não é branco é preto. Assim, bem simples e bem claro. Então, eu sempre fui negro, com certeza. Qual foi o primeiro clube a ter um jogador negro? A história do jogador do Fluminense que passou pó de arroz, se ele passou para se disfarçar ou não. A gente conseguiu elucidar bastante coisa, jogar um novo olhar sobre esses pontos. Isso foi muito interessante. A verdadeira cor no futebol é o talento. Não perca O Negro no Futebol Brasileiro, só na HBO. Já aconteceu de estar num clube, na base, e o treinador me dispensar e falar, olha, eu tô com 3 goleiros negros aqui, e os caras estão pegando no meu pé, e eu preciso dar um jeito. Fiquei bem chateado, mas eu já sabia, já convivia com esse tipo de situação, com essa história que goleiro negro não vingava no futebol. Acho que até o Dida alcançar onde ele alcançou, daí essa barreira foi rompida. A pressão exercida sobre o jogador, o que cada vez mais se exigia dele, ou se esperava dele, se tornava cada dia mais forte. Quem não tivesse nervos de aço, ou então uma certa irresponsabilidade, dificilmente resistia. O tempo do futebol divertimento para o jogador passara. O jogador não ia para o campo se divertir. Quem ia para o campo se divertir era o torcedor. E às vezes, se o time perdia, o torcedor ficava de cabeça inchada. Para não ficar de cabeça inchada, exigia mais do jogador. O jogador que se matasse em campo. E seria cada vez pior. O jogador de futebol, branco, mulato ou preto, comparava-se a um palhaço. O torcedor ia para um campo de futebol, comprava uma geral, uma arquibancada, para quê? Para se divertir, tal como num circo. Quem se der ao trabalho de folhear as coleções de jornais da época, há de encontrar muito desabafo de jogador. Não sou palhaço. Estou cansado de ser palhaço. Mais de branco do que de preto. O preto calando, se roendo.
Fausto foi um dos grandes craques do futebol brasileiro, ali no final dos anos 20 para 30, né? Ele ficou conhecido como a Maravilha Negra, né? Ele foi campeão pelo Vasco em 1929. Ele era um craque, assim, também considerado fantástico. Ele era um chamado center half, né? Ele era um jogador que era o maestro do time em campo. Fausto, a Maravilha Negra, não se divertia jogando futebol. Pelo contrário, como ia se divertir se matando em campo? Quando acabava o jogo, estava quase sem fala. Fausto recebia o bicho, contava o dinheiro, tinha vontade de perguntar se não estava faltando. Quem ia saber, ao certo, se não faltava? O Cartola estava dando tudo ou estava dando apenas uma parte? O bicho variando, Fausto molhando a camisa do mesmo jeito. Nunca sabia quanto ia ganhar. Estava na vontade do Cartola dar mais ou dar menos. O pior era que Fausto não podia dizer nada. Para todos os efeitos, era um amador, vivendo do seu emprego, não jogando futebol por dinheiro, e sim por amor ao clube. Tudo ao contrário. Ele jogava futebol por dinheiro e não por amor ao clube. Ele era alguém que contestava muito. Ele contestava aquele sistema. Ele seria um desses jogadores que a gente viu recentemente, como o Romário, alguém contestador. Ele sabia que era craque e, por isso, ele contestava aquilo com que ele não concordava. Essa coisa da escravidão do jogador de futebol começa muito cedo. Os clubes passam a explorar isso a seu favor, de alguma maneira, ganhando dinheiro em cima dos jogadores com a renda dos jogos, que muito cedo passou a ser cobrado ingresso. Apesar de amador, né, o futebol desde cedo explorou o interesse das pessoas em assistir os jogos, né? E só quem não ganhava eram os atletas. O futebol você tinha que ser amador, né? Ou seja, você tinha que amar o esporte e não podia ter aquilo como profissão. A experiência do amadorismo, ela é uma experiência que interessa muito para os dirigentes de futebol, na medida em que os jogadores estavam submetidos a um regime de trabalho que era muito próximo ao que havia no tempo da escravidão. Então, o jogador, ele vinha, ele jogava, ele ganhava um trocado, ele ganhava um presentinho, alguma coisa do tipo, e era obrigado a se submeter aos caprichos dos dirigentes. A profissionalização era uma demanda urgente. A resistência dos clubes principais da profissionalização era uma resistência ainda que guardava uma ideologia dos homens de esporte do começo do século XX, que vê o esporte como uma prática superior, uma prática de elite, uma prática elevada para a qual os negros e pardos não estariam preparados. Fausto nem podia ficar doente. Se estava doente, nem se queixava. Bom ou doente, tinha de entrar em campo. O jogador sentia-se preso, acorrentado, um condenado às galés. Mais do que isso, um escravo. Muito jogador se chamava de escravo, alimentando a revolta que crescia dentro dele. A revolta do branco igual à revolta do preto. Pegar o Amilcar Barbuí, ele tem um relato muito interessante. Eu joguei bola a vida inteira, os clubes construíram seus patrimônios à custa do meu suor e hoje eu sou um pobre, eu sou um nada. Ele encerra a carreira dele em 1930, 1932, ele jogou futebol de 1908 a 1930, quer dizer, foram 20 e tantos anos jogando futebol e ele termina a carreira sem um pé de meia feito pelo futebol. E os clubes que ele jogou montaram suas praças desportivas. Alguém tinha culpa. De quem era a culpa? Era de quem não jogava, de quem ficava de fora. Não o torcedor espremido na geral, na arquibancada, mas do Cartola, o dono do futebol, que fazia a lei e acorrentava o jogador. Acho que é a cultura nossa, né? Acho que desde quando o futebol nasceu, foi criado e cresceu aqui no Brasil, acho que essa cultura já existe, né? De você ser sempre cobrado, de você não poder fazer outra coisa a não ser cheirar futebol, comer a bola. Então, existe essa cobrança bem maior e você acha que
por isso você não tem tanta liberdade, às vezes, de expressar o que você pode fazer com mais naturalidade. Os jogadores fizeram manifestos pelos jornais pedindo que o futebol fosse profissionalizado, que embora eles não ganhassem dinheiro, ou ganhassem muito pouco, ou não fossem reconhecidos como trabalhadores, os clubes passaram a ganhar dinheiro com a transferência de jogadores de um clube para outro. Os brasileiros, o Fausto dos Santos vai, ele joga na Espanha, joga na Suíça. Foi um dos primeiros brasileiros a jogar no exterior. Né? Jogou no Barcelona, enfim, teve uma carreira no exterior. É um jogador extraordinário, foi o nosso melhor jogador e único negro na Copa de 1930, primeira Copa brasileira. O Vasco leva o time à Europa. Uns jogos em Portugal, uns jogos na Espanha. Não passou pela cabeça de ninguém que Fausto podia ficar na Espanha. O Barcelona, porém, foi logo oferecendo 30 mil pesetas a Fausto. Era o momento de Fausto vingar-se. Não disse nada a ninguém, aproveitou o passeio até o fim. O Vasco ia partir de volta sem Fausto. Não houve apelo, não houve nada que fizesse Fausto mudar de ideia. O preço da revolta de Fausto. Nós também, a nossa raça, vamos dizer assim, nós temos que nos impor, nós temos que nos colocar, nós temos que dizer o que nós realmente temos vontade de dizer e temos que ser o que nós queremos ser. Essa possibilidade da ida de futebolistas brasileiros para a Europa, ali antes do nosso futebol ser profissional, era uma oportunidade que se dava sobretudo para os brancos, não para os negros. Não que não tivesse um ou outro que foi, teve o Jaguaré, o Fausto, foram dois que foram nesse período. Mas, assim, em especial era para os brancos. Eles queriam receber o que eles consideravam de cidadãos italianos que estão fora da Itália. Todo navio que passava pelo Rio, a caminho da Itália, levava 1, 2, 3 jogadores de Buenos Aires, de Montevidéu, de São Paulo, para os clubes de Roma, de Gênova e de Turim, para a Itália de Mussolini. Eram italianos que voltavam à pátria, o nome italiano sendo um abrate-sésamo. A excelência desses jogadores chamou a atenção de clubes europeus que vieram aqui de passagem por conta da Copa do Mundo e levaram todos esses caras para jogar na Europa. A primeira objetivo de ir para fora é justamente receber um salário melhor, né? Na cidade de São Paulo, o time do Corinthians perdeu o time titular. Ali em 1930, o Corinthians era tricampeão. Ele tinha uma equipe formada por descendentes de italianos, os jogadores ítalo-paulistas, porque era assim que eles se reconheciam, eles já eram brasileiros, nascidos em São Paulo, mas esses caras foram arregimentados pelos dirigentes italianos e foram jogar futebol na Itália no início da década de 30. O clube teve que buscar jogadores no que havia de possibilidade, e é aí que a gente vê o aparecimento de jogadores negros no Corinthians. Os clubes começam a estranhar isso. Como é que vamos enfrentar isso? Abrir as nossas arquibancadas sociais para o negro? Para ele jogar no nosso time, ele tem que ser sócio. Como é que vamos resolver esse problema? Porque até aquele momento, o time era a representação do clube. Então, um jogador, ele era necessariamente um sócio do clube, portanto, um igual aos outros sócios do clube. Por isso, aceitar um jogador negro era aceitar como sócio um negro de origem social inferior. O profissionalismo inverte essa equação. No profissionalismo, aquele jogador negro não é mais seu igual, não é seu companheiro de clube. Ele é seu funcionário, ele é o trabalhador do clube. Então, ele não precisa mais ter essa suposição de igualdade. Clubes, que são os clubes fundadores do futebol brasileiro, alguns deles ainda acham que o futebol tem que ser amador.
E tem, como eu disse, a necessidade, vista por outros clubes, de se reforçarem com jogadores, pagando salários para esses jogadores. Questão de competição. É o seguinte, eu estou no modelo de competição. Se eu quero atrair torcedor, eu tenho que ser campeão. Se eu quero ser campeão, eu tenho que ter o melhor jogador. Para eu ter... Quem é o melhor jogador? Ele é branco ou é negro? Ah, é branco, então vem. Ele é negro? É negro, então vem. Os clubes que não topavam essa situação, nesse momento, abandonaram o futebol. O caso clássico é o paulistano. O paulistano chegou numa situação, olha, vai ter que profissionalizar. Se profissionalizar, o cara vai poder circular dentro do nosso espaço. Nós queremos isso? Não. Então a gente sai do futebol. Você pega, por exemplo, que o pioneiro do profissionalismo no Rio de Janeiro é o Fluminense, que era considerado o clube elegante de elite, o clube mais branco que tinha na época. O Fluminense vai liderar o profissionalismo exatamente por isso. Para poder usar o jogador profissional, não apenas para moralizar o esporte, acabar com o amadorismo marrom, mas para poder ter duas categorias: o sócio, que entra pela porta da frente, que vai ter todos os direitos que o associado tem, e o empregado, que é o jogador de futebol. Ele entra por outra porta, não pode frequentar a sede social, e assim o Fluminense é até por muitos anos e muitos anos. Mesmo depois do profissionalismo, os clubes que eram de elite não se abriram totalmente. Eles criavam um sistema híbrido. O sócio entrava por uma portaria e o atleta profissional entrava por outra. Eles não conviviam dentro da sede. Eu vim num bairro, né, chamado Restinga, por isso meu apelido é Tinga, né? A maior favela do Rio Grande do Sul, né? Cheio de gente do bem, gente de trabalho. O que mais me machucou na minha infância foi as pessoas... Tu tá caminhando numa rua, a pessoa atravessar pro outro lado achando que você vai roubar ela ou assaltar por ser negro, por estar mal arrumado, né? Não fazia mal ao Fluminense botar um mulato, um preto no time, contanto que fosse grande jogador. Melhor branco, mulato ou preto, só grande jogador. E sem deixar de ser o que era, um clube de branco, de gente fina. Botava um preto no time, continuava o aristocrático clube das Laranjeiras. O preto jogava, ajudava o Fluminense a vencer, acabado o jogo, mudava de roupa e ia embora. Não havia perigo de preto frequentar a sede, aparecer numa soirée, num baile de gala do Fluminense. O jogador profissional, branco, mulato ou preto, era um empregado do clube. O clube pagava, toma lá da cá. O jogador ficava no seu lugar, mais no seu lugar do que nunca. O Fluminense você não entrava. Uma época que tinha um baile chamado Baile das 5 às 9, que era o baile que acontecia aos domingos. Grande orquestra Tabajara, orquestra lá no Marajoara, orquestra Oeste Cipó, tinha orquestra maravilhosa e a gente queria dançar. Fluminense, nem pensar, não entrava. No Morisco, Botafogo do Morisco, tinha certas restrições. Deixava, dependia muito do olhar do cara, de quem ninguém barrava ou não. Num determinado momento, não por acaso, começa-se a descobrir que esses jogadores são fantásticos, são extraordinários. Tem o Fausto dos Santos, do Bangu, o Domingos da Guia, que também começa no Bangu. Logo depois vem o Leônidas da Silva. Estou citando esses três porque são três exceções que acontecem no futebol, mas por trás deles, ou ao lado deles, tem toda uma geração de jogadores negros de altíssima qualidade. O fato é que, graças a essa profissionalização, você vai ter os grandes craques negros surgindo e serem realmente os criadores
verdadeiros criadores do estilo brasileiro de jogar futebol. Os pretos estavam por cima. O escrete da Copa Rio Branco cheio de pretos. Domingos, Oscarino, Leônidas, Gradim, Jarbas. Nunca a CBD mandaram escrete para fora com tantos pretos. Diga-se de passagem, fez de tudo para embranquecer o escrete, para botar Rucinho ou Carvalho Leite no lugar de Gradim, para botar Nilo ou Prego no lugar de Leônidas. E quando acaba, Leônidas joga, marca os 2 gols da vitória brasileira. Todo mundo só queria saber de Leônidas e de Domingos. Um marcara 2 gols, o outro não deixara passar nenhuma bola. Os símbolos do futebol brasileiro, Domingos e Leônidas. À época, assim, anos 30, o Uruguai era a melhor seleção do mundo. E Domingos e Leônidas eram 2 desses grandes representantes da seleção, né? Da seleção brasileira. O Leônidas era já uma promessa assim, de craque de nível mundial, como se tornaria. Que o meu pai, ele foi campeão no Vasco, não tenho bem certeza o ano, e depois parece que ele foi para a Argentina jogar no Boca Juniors, jogou 1 ano lá, e depois jogou no Uruguai, jogou 1 ano também no Nacional, aonde ele recebeu esse apelido de Divino Mestre. Então, o que se falava muito é que ele tinha sido tricampeão em 3 países, que é uma coisa realmente difícil, né? O primeiro grande ídolo do estilo brasileiro de jogar é o Leônidas, eu diria o Leônidas e o Domingos, né? Acho que os 2 com características complementares. O Leônidas mais próximo da marca negra, da ginga, da malandragem. E o Domingos, pelo contrário, mais ereto, mais disciplinado, mas mantendo também a marca negra expresso na jogada. Ele saía driblando todo mundo na defesa, na jogada que ficou conhecido como Domingadas. Esse coroa que teve aqui, o Domingos, nosso time mais velho, era uma beleza. Fala dele, fala aquilo, por que ele era bom? Bem, ele adivinhava, não sei, pô. A bola parece que tinha imã. A gente fazia uma tabela nele, ou ele te roubava no primeiro toque, ou roubava no segundo. Ele parece que adivinhava o que íamos fazer. Ele era uma coisa muito séria da guia. Ele sempre foi muito crítico, né? Porque eu, quando comecei, eu era um jogador que, como eu falei para você, eu tinha técnica, mas eu gostava de driblar, ficava driblando até perder a bola. Então, eu tinha muitos defeitos. E ele procurava sempre me orientar. Nesses 4 anos que eu tive lá em Bangu, jogando no Bangu, ele me orientava bastante. Ademir, você não pode fazer isso, está fazendo isso errado, está fazendo... Então, ele procurou me mostrar as coisas que eu tinha que fazer, mas que você também, sendo um jovem que está despontando, você também não faz, né? A partir desse modelo do Leônidas e do Domingos, se afirma um jeito de pensar o jogador negro e o jogador pardo como próprios jogadores com talento especial, né? A gente associa, no caso brasileiro, esses jogadores como os verdadeiros jogadores do estilo brasileiro. Não admira, portanto, que um time quase inteiramente de pretos fosse o campeão de 33. Para se ter uma ideia, 8 mulatos e pretos no time do Bangu. O Bangu nunca tinha levado um campeonato. Era um clube pequeno de subúrbio. O Fluminense, o Flamengo, o Vasco e o América convencidos de que o Bangu não ia fazer nada. Se o Bangu não levar um campeonato com amadorismo, quanto mais com o profissionalismo. Um time que custara uma ninharia. E o Bangu começou a vencer jogo atrás de jogo, tomou a frente do campeonato para decidir o título com o Fluminense. Os brancos do Fluminense não estavam preparados para aquilo. Um gol do Bangu, mais outro, mais outro, mais outro. Parecia que o Bangu não ia acabar nunca de fazer gols. Nada mais natural, portanto, que aquele ano de 33 fosse um ano glorioso para os mulatos e para os pretos.
Freire em 33, a partir do Gilberto Freire, existe a construção de que a mestiçagem, a incorporação do negro junto ao branco e ao índio, seria um diferencial essencial do Brasil, uma característica que singulariza o Brasil e dá a força da cultura brasileira. Vamos colocar aqui o Casagrande Senzala como uma grande referência ali para o Estado Novo, né? Para a intelectualidade brasileira da década de 30. A ideia de que aqui no Brasil você tem uma aproximação entre a Casagrande e Senzala. A ideia de que existiu o luso-tropicalismo, ou seja, no colonialismo português, a relação entre negros e brancos ela era diferente. A escrava doméstica que dava, não é, leite para o garoto, não é, branco, não é, aquela questão da miscigenação, e que isso vai resultar no século XX em uma democracia racial. Isso se manifesta em vários campos, mas especialmente no futebol. Quer dizer, o futebol que chegou, entre aspas, branco e europeu, ele aqui no Brasil ele é processado de uma outra forma e aí surge um produto diferente. E também a própria ideologia do governo de Getúlio Vargas era de aceitação da mestiçagem, como se fosse uma nova raça, potencializando a mestiçagem do branco, do negro e do índio. Então, isso tinha a ver com o que se falava, né, o Estado Novo, o Brasil Novo. O Vargas vai fazer aquilo que a gente chama de uma modernização conservadora. Então você tem a industrialização, né? Nós temos a tentativa de desestruturar o poder oligárquico vigente até 1930, não é? E principalmente uma inclusão das camadas mais baixas no processo político. Isso é algo muito importante que o Vargas vai fazer. Por quê? Porque o Vargas vai defender o trabalhismo. O trabalhismo, ele vai associar o crescimento da nação ao trabalho, à valorização do trabalho. Quanto mais o brasileiro trabalha, mais, né, o Brasil cresce. Porque até então, no Brasil, né, quem era valorizado era quem não trabalhava, né? O trabalho manual era muito mal visto. E é nesse contexto que a figura do negro é resgatada. Momento em que você tem uma popularização do futebol grande, uma massificação do futebol, o Flamengo vai ter dois grandes ídolos negros. Um é o Domingos da Guia e o outro é o Leônidas da Silva. Os dois já tinham passado por diversos outros clubes, inclusive por clubes grandes. Mas quando eles chegam no Flamengo, né, você vai ter uma sintonia muito grande com um time que já era visto como um time do povo e dois heróis populares. Era um dos clubes que até então tinha um perfil social absolutamente de elite, como vários outros, como o Fluminense, como o Botafogo, mas que, frente à profissionalização do futebol, a sua diretoria percebe muito rapidamente o potencial comercial até daquela prática do futebol para os jogadores negros. O presidente da época era Bastos Padilha, né? Ele que era muito amigo de Mário Filho, eles eram cunhados, inclusive. O Flamengo estava alguns anos já sem ganhar campeonato. Entre 1927 e 1939, ele ficou sem ganhar campeonato carioca. E o Bastos Padilha achava que o clube era muito elitizado. Se juntou com o Mário Filho, fizeram campanhas através do Jornal dos Esportes, no sentido de popularizar a imagem do clube. E ele, na prática, contratou vários jogadores negros e isso ajudou muito a popularização do Flamengo. Inclusive, Leônidas, Fausto, Domingos jogaram juntos no Flamengo nesse período, dos anos 30, e com apoio maciço, assim, da imprensa, especialmente o Mário Filho, Jornal dos Esportes, o Flamengo começa a ganhar essa popularidade, né? Soma isso a Rádio Nacional. O Vargas vai nacionalizar, não é, a rádio e você vai ter, não é, uma transmissão para o Brasil inteiro. Então o Brasil inteiro escutava os jogos do Flamengo
com Leônidas e com Domingos. E principalmente, o narrador era o Ari Barroso, que quando Leônidas fazia o gol, tocava sua gaitinha e transmitia uma emoção muito grande. Eu passei a ouvir os campeonatos pela Rádio Nacional, né? Que era a única rádio que chegava no Brasil inteiro. Já era um torcedor de futebol do Ceará Esporte Clube. Mas o Flamengo, descobri que Domingos e Leônidas eram dois craques do Flamengo. Então, ademais da simpatia, do vermelho e preto, daquela cor que vai muito com o meu temperamento. O vermelho e preto simboliza sempre uma insatisfação com o status quo das coisas. Quer dizer, eu desde menino fui sempre um rebelde. Então, o Flamengo é um time rebelde. A vaia, o torcedor do Fluminense aguentava. Não aguentava, era o pó de arroz. Um grito de pó de arroz partia de lá, um grito de pó de carvão partia de cá. O torcedor do Fluminense querendo dizer que preferia ser pó de arroz a ser pó de carvão. Podia preferir, mas se ofendia com aquele pó de arroz. O torcedor do Flamengo não. Nem se incomodava com o pó de carvão. Orgulhava-se dos pretos que vestiam a camisa rubro-negra. Quando eu cheguei à vida adolescente, comecei a frequentar estádios de futebol na Bahia, primeiro o Campo da Graça, depois o Estádio da Fonte Nova. Aí já os negros eram presença marcante no futebol da Bahia. Roliço, meia esquerda do Botafogo, Metuca, também atacante do Galícia, vários jogadores negros no Bahia, Evilásio. Basta também considerar que a presença do negro na Bahia é uma coisa considerável. A Copa de 38 reuniu jogadores que representavam de fato a amplitude do futebol brasileiro, que não aconteceu nas duas Copas anteriores. Uma seleção mestiçada e onde esse estilo de jogo pôde aparecer, e não só aparecer, como conquistar uma série de vitórias importantes que até então não existia nas Copas anteriores. A Copa do Mundo de 38 tinha vamos chamar, uma antivéspera política muito interessante na Europa. Interessante não, terrível, vai acabar em guerra. O time italiano faz a saudação fascista, joga de camisa negra, e os franceses reagem a isso. Há muito de elegerem o Leônidas, o seu jogador do coração, o seu ídolo favorito, né? É o fato dele ser exatamente o oposto do que os nazistas e fascistas pregavam na sua política pré-guerra, que acabaria em guerra. O Gilberto Freire se refere ao time brasileiro como o time anti-europeu. Ele diz o mulatismo flamboyant da seleção brasileira, a malandragem do jogador brasileiro. Então o Gilberto Freire faz uma análise porque vê o negro inserido ali, e é o negro que brilha na seleção brasileira. Não havia aqui quem não soubesse de cor o 5º gol de Leônidas contra a Polônia. Leônidas ajoelhado, amarrando a chuteira, o keeper polonês dá o tiro de meta. Leônidas se levanta e emenda a bola, gol do Brasil. E o Leônidas vai ser o artilheiro. O Brasil, que é vencido pela Itália fascista, né? O Brasil é 3º lugar.
terceiro lugar, que tendo perdido para a Itália num jogo polêmico, numa situação em que foi considerada que havia injustiça ou algo assim. Copa de 38, o Domingos fez pênalti, agarrou o camarada pela cintura dentro da área, fez o pênalti no Piola. Ficou alucinado, porque os caras atacavam com 5 jogadores e ele e o outro zagueiro para marcar esses caras todos. Piola, ele chegou à linha de fundo, cruzou a bola. E a bola saiu pela linha de fundo. Eu, ao lado dele, ele me deu um toque no tornozelo para me provocar. E eu caí na armadilha dele. Eu deveria ter aceito o que ele me fez e caminhar para o campo sossegadamente. Não o fiz. Voltei-me e dei um pontapé no joelho dele. Ele aí fez aquilo que eu deveria fazer. Caiu, fez aquela cena. O juiz chegou para mim, o juiz era húngaro. Urururu. Tá bom, se o negócio é esse, eu vou sair de campo. E fui saindo. E o bandeirinha disse, não, Domingos da Guia, não, volta. Me falou Domingos da Guia em português. Eu voltei para o campo satisfeito. Mas quando voltei, o juiz estava pedindo a bola no meio do campo e botando na penalidade máxima. Quando o Brasil é eliminado pela Itália, perde o jogo em um pênalti feito pelo Domingos da Guia, se cria uma comoção nas ruas no Brasil, como se fosse um roubo descarado, como roubaram o Brasil, porque supostamente a crença de que aquele time era melhor do que todos os outros, por essa marca mestiça, garantiria o título. Mas de todo modo que fez com que aquele terceiro lugar fosse comemorado como uma vitória triunfal e a Leônidas da Silva chegando e sendo aclamado ou levado nos braços do povo como um general vitorioso não o seria, né? Leônidas voltou de lá assim consagrado, né? Ele não se sabe se ele foi o criador da bicicleta, mas ele foi assim aquele que mais vezes a executou na época com acerto, né? E ele veio consagrado da França, se tornou o brasileiro mais conhecido no país, talvez até mais que o próprio Getúlio Vargas. O Vargas não tinha noção que o futebol era tão popular, né? O Vargas era um homem que gostava do golfe, né? Engraçado isso, né? Um ídolo, né, do povo da massa que gostava de golfe. A paixão pelo futebol cresceu. A paixão por Leônidas. O melhor anúncio era um anúncio de Leônidas, fosse o que fosse. De uma pasta de dentes, de uma loção para cabelo, até de rádio, de geladeira. Um anúncio que chamava atenção. Não havia quem deixasse de ler. Quem tinha rádio de noite ligava para ouvir mais um capítulo da vida de Leônidas. Leônidas lia uma página por dia. O paulista esquecendo até que Leônidas era carioca. Podia ser carioca, mas era muito mais brasileiro. O Leônidas acaba sendo o jogador que mais se projetou nessa possibilidade de divulgação para além dos campos para esses jogadores negros. Ele era o brasileiro, ele era o cara naquela etapa da história do Brasil. Meu pai relutou muito em aceitar que o Pelé fosse maior, tenha chegado a ser maior do que o Leônidas. Ele não se conformava com isso, não. Para ele, Leônidas era o maior jogador do Brasil. Ele vai bater de frente com o governo Vargas em termos de alistamento militar, sofre muito com preconceito no Rio de Janeiro, porque ele era um negro que frequentava, né, devido ao futebol, o espaço dos brancos. E depois ele vai ser contratado pelo São Paulo, que é um time de elite. E quando ele chega na Estação da Luz, os brancos da elite paulistana vão carregar um negro nos ombros. E isso é uma imagem muito simbólica, né? Porque naquele momento o futebol proporcionou uma inversão dos quadros. Não é mais o negro na liteira que está carregando o branco, e sim o branco que está carregando um ídolo do futebol, que é o Leônidas da Silva. O negro não podia estudar, não podia saber ler e escrever, isso era um prejuízo muito grande. A gente fala, um negro médico era um motivo de piada, advogado,
mas propositalmente, para você não ter isso como objetivo de vida. O futebol foi uma maneira dessa. O negro que estava ali, ele não se imaginava um médico, um engenheiro, mas ele se imaginava um jogador de futebol porque ele via na televisão um negro bem-sucedido, famoso, né, aparecendo na TV. Ele fala, pô, ele também é negro, ele também surgiu de uma origem pobre. Se ele chegou, eu também posso chegar. Cara, na favela você tem que fazer tudo, pô. Tocar, cantar, dançar, é tudo junto. Jogar. Aí até encaixar alguma coisa que der, você vai pro profissional. Porque o processo de formação de jogador não é um processo decorrente de aptidões naturais biológicas. É um processo decorrente da demanda por uma especialização profissional. É que os outros campos são interditados historicamente às comunidades negras e elas se viram obrigadas a um processo de especialização em alguns nichos, como música popular, como esporte. Então, aí se tem uma formação de excelência desses jogadores. Eu vim de uma geração que você só queria jogar bola. Eu fui começar a pensar isso como profissão quando eu já tinha 17 anos. Eu queria estar no Inter, então eu fiz 3 testes no Inter, eu rodei e fiz um no Grêmio e passei. E já tinha aquilo na cabeça, pô, o Grêmio é time de rico. Não era nem de questão de ser branco ou de preto. O Grêmio é um time de rico, o Inter é nós, é povão, time do povo. Então sempre fazia teste no Inter, eu rodei as 3 vezes. Aí uma vez, vou lá no Grêmio, e fui e passei. E aí comecei minha carreira lá. Então sempre foi a primeira opção. Primeira, única. Aí uma vez que eu quis sair para trabalhar, mas aí minha mãe não deixou. E aí tem um episódio interessante na história do Grêmio, que é uma coisa meio polêmica, porque dizem os antigos historiadores que o Grêmio, até essa época, dos anos 50, não aceitava atletas negros e que isso constava no estatuto do clube. Um clube de fundação alemã, então tinha uma coisa muito diferente do Internacional, que era um clube mais popular. Por coincidência, ou por ironia, o primeiro jogador negro do Grêmio foi o Tesourinha, que era ídolo do Internacional. Antes disso, tinha sido ídolo do Internacional. Ele escreveu uma nota dizendo aos sócios que aquele artigo do estatuto estava cancelado e que o Grêmio estava contratando Tesourinha. Existe essa história do Tesourinha chegando, sendo anunciado, alguns sócios do Grêmio dizendo que não vão mais querer ser sócio por conta disso. A história do Grêmio com pessoas negras, ela é bem rica, né? Porque, por exemplo, a única estrela da bandeira do Grêmio é em homenagem ao Everaldo, um jogador negro. O hino do Grêmio é composto pelo Lupicínio Rodrigues. Então, a história de pessoas negras dentro do Grêmio, ela é bem rica. Eu sou gremista, como o Lupicínio também era. Lupicínio Rodrigues era gremista. Eu fui assistir uma vez o jogo do Grêmio contra o Internacional. O Internacional se sagraria heptacampeão, qualquer coisa desse tipo. E o Grêmio acabou vencendo com um gol de um negro baiano, André. Os repórteres me descobriram ali na torcida e vieram me perguntar. Eu já tinha tomado muito vinho, já estava bem ébrio no sentido assim, eufórico. E alguém me perguntou, mas por que você é Grêmio? Era já o final do dia, o jogo já tinha terminado, estava começando a cair a noite, céu azul, a lua aparecendo. Eu disse, mas por que eu sou Grêmio? Claro, eu sou Grêmio porque a lua é branca, o céu é azul e eu sou preto. Em 1950, o Brasil é o escolhido para sediar a Copa do Mundo. Então aí é o ápice, assim, eu acho que é um ponto de virada muito importante na história do futebol brasileiro, ter sido a sede em 1950 e muito também em função de uma campanha muito forte que o Mário Filho fez na imprensa, né? Defendendo a candidatura do Brasil, e o Brasil consegue trazer a Copa. Todos os principais jogos ouvimos no rádio, era um rádio de válvula, ouvimos toda a Copa com a irradiação, a narração de Ari Barroso. Barbosa, Ademir, Danilo, Pojucan,
Friaça, Maneca, Chico, vários jogadores aí que compuseram a seleção brasileira da época, né? Muitos desses jogadores eram mestiços, né? Dizia-se aqui que eram brancos. Ademir, Jair Rosa Pinto, entendeu? Era um jogador, e um Bauer, excelente jogador de São Paulo. Para mim, o que eu acho que jogador que merecia, de todos que eu vi, foi o Zizinho, porque ele foi o maior craque da sua geração. Ele é o cara que simboliza o futebol que vai da Copa de 38, porque ele estreia em 39, até a Copa de 50. Atrasou para Ademir, que atira, bateu no contrário, emendou Zizinho. Zizinho tinha um pouco de sangue negro e índio, né? Era visível também ali. Ela é um brasileiro autêntico. E ele tinha essa característica da habilidade do negro junto com a garra da luta do índio. O Pelé da época era o Zizinho. Tanto ele era um construtor de jogada, vamos dizer, um maestro do time que dava o ritmo, que dava o tom da partida, né? Como ele também era um jogador decisivo na área. Zizinho foi o ídolo do Pelé, né? Pelé sempre costuma dizer que o seu grande ídolo no futebol foi o Zizinho, jogador, pelo que a gente lê e ouve comentários, assim, jogador fantástico. Sabia tudo, né, com a bola, conhecia todos os espaços do campo. Frente para o Zizinho, aproxima-se do gol. Prepara o tiro e atira, gol! Sempre, a gente não pode esquecer que o racismo, de tempos em tempos, ele aparecia, né, de forma avassaladora, como ele vai aparecer na Copa do Mundo de 1950. Fizemos 2 partidas espetaculares contra a Suécia e contra a Espanha. Espetaculares mesmo. Houve todo esse clima, vamos ganhar. O 0-0 era o título, mas ninguém se lembrava disso. Todos tinham ido ao Maracanã para ver outra goleada. Era o que esperavam milhões de brasileiros. Os jogadores brasileiros bem o sabiam. Em 1950, o prefeito da nossa cidade, que fez o Maracanã, jogou isso em cima da gente na hora do jogo. Eu dei estádio a vocês, que não é meu. Eu não tenho nem jeito de entrar no estádio. Eu paguei o Maracanã até há pouco tempo. Nenhuma carteira eu tinha para entrar no Maracanã. E ele disse que o Brasil e o Uruguai. Eu dei um estádio a vocês, exijo de vocês um campeonato. Você quer mais? Tem mais responsabilidade se o cara jogou em cima de uma equipe de futebol que está entrando para jogar. Uma final de uma Copa do Mundo. É por isso que eu digo que a Copa do Mundo que esteja sempre fora do Brasil. Aqui vai ser de má responsabilidade para o jogador. Finalmente veio o gol de Friaça. Não era goleada, mas era um gol. Não era mais um empate. E o Maracanã como que se desintegrou. A multidão pipocava enlouquecida. Desconhecidos se abraçavam e beijavam. O Brasil era campeão do mundo. Além da vantagem do empate, o Brasil tinha a vantagem de um gol. Era só aguentar o 1-0, desistir da goleada, agarrar o título com unhas e dentes. Mas a multidão, desvairada, exigiu mais um. Era preciso aproveitar aquele momento, acabar com eles de uma vez. E os jogadores brasileiros foram para o mais um. Guidia avançou, Bigode foi recuando. Guidia chegou à linha de fundo e deu a bola para trás, para Schiaffino. Schiaffino pegou a bola a meia altura, desviou-a de leve. Barbosa saiu do chão tarde. Estendeu as mãos, a bola já tinha tocado as redes. Um silêncio como nunca houvera antes baixou sobre o Maracanã. Ainda éramos os campeões do mundo. 1-1 não tinha mudado nada. Para o brasileiro, porém,
mudara tudo. Era vergonha. Que você narrasse para um jovem como é que foi o jogo de 50, vai dizer, mas era assim? Era. Cada um marcava o seu homem. O Bigode tinha que marcar o Giger, né? O Bauer de olho no Schiaffino. O Juvenal de olho no Míguez. O Danilo no Júlio Pérez. O Augusto no Vidal. Cada um com seu homem. Que hoje em dia no futebol as pessoas dizem, mas o que é isso? Não tem 2 ou 3 ali fazendo cobertura, não tem um que vai para trás. Estou falando de 1950. Passaram mais de 60 anos. Então o Bigode teve que marcar o Giger, que era um ponta muito veloz e muito perigoso. No primeiro lance, o Giger vai para cima dele, ele vai recuando, vai recuando. A bola cruza a área, o Juvenal deixa ela passar, ela vai para o Schiaffino, que faz o gol do Uruguai. Lá embaixo no gramado, como num pesadelo, os jogadores brasileiros sentiram o peso esmagador daquele silêncio. E foi em meio do silêncio mortal de 220 mil brasileiros que Guidia fez o segundo gol. Avançou como da primeira vez, Bigode recuando, recuando. Só que, quando Guidia chegou quase junto da linha de fundo, Barbosa se lembrou do passe para trás do primeiro gol. Deu um passo à frente. Se Guidia centrasse, ele cortaria o centro. Guidia chutou para o gol. A bola ia para fora, para as redes do lado de fora. Barbosa, porém, atirou-se e, quando sentiu que a bola passara, levou a mão esquerda para trás para puxá-la como às vezes fazia. Em vez de puxá-la, o que fez foi desviar-lhe o caminho, de fora para dentro do gol. Tanto que a multidão só soube que era gol quando viu a bola lá no fundo das redes. Como é que a bola que ia para fora tinha entrado? Foi só aí que nos lembramos todos que o empate era a vitória. E pedimos o empate. Bastava um gol para o Brasil ser campeão do mundo. A Copa foi uma coisa que foi uma tristeza muito grande, né? Para todos aqueles que participavam, porque a Copa estava ganha. Jogava pelo empate, né? Na nossa casa, fizemos o primeiro gol, depois deixamos eles fazerem 2 gols, aí o segundo gol é um gol que não dá para entender como é que aquela bola entrou. Então a tristeza foi muito grande. Foi uma tragédia brasileira, foi um drama brasileiro, mas nós absolutamente normais no futebol. Em campo, Obdúlio Varela puxava um pedaço da camisa sobre o peito para gritar para os jogadores brasileiros: "Esla Celeste! Esla Celeste!" Poucos eram os que não choravam. Os que não choravam deixavam-se ficar numa cadeira, num degrau da arquibancada, num canto da geral. Ou então esbravejavam, batendo no peito, apontando para o campo. Uns acusavam Flávio Costa, mas quase todos se viravam era contra os pretos do Screte. Barbosa e Bigode tiveram de sair quase escondidos do Maracanã. Flávio Costa também. Assim, 3 pretos foram escolhidos como bodes expiatórios: Barbosa, Juvenal e Bigode. Os outros mulatos e pretos ficaram de fora: Zizinho, Bauer e Jair da Rosa Pinto. Corria assim que os 3 responsáveis pela derrota brasileira tinham sido Barbosa, Bigode e Juvenal. 3 negros. Segundo Mário Filho, Barbosa só foi apontado assim como culpado porque ele era negro. E um outro que foi considerado culpado também pela derrota foi Juvenal, um outro jogador negro da seleção brasileira, a quem acusaram de ter levado um tapa de Obdúlio Varela, que era o grande, era chamado grande chefe, né, da seleção uruguaia, e que o Juvenal se intimidou com aquilo, e que o Uruguai cresceu. Então o Juvenal era um zagueiro limitado, mas não era um pé rapado também.
Bigode era um bom lateral esquerdo na época, um jogador de carrinho, dava carrinho, esse negócio todo. Porque o Bigode era grosseiro, o futebol grosseiro. Ele não tinha nada do futebol do negro, né? Não há como negar o fato de que realmente o Barbosa falhou no lance, que o Bigode poderia ter marcado melhor, que também era negro, que o Juvenal poderia ter feito o acompanhamento da jogada, que também era negro. Mas, assim, permite que a gente ache que isso está além da coincidência, entende? De que os 3 negros realmente estavam envolvidos na jogada do gol do Uruguai, né? Mas isso foi uma ilação, que isso foi uma coisa que se juntou porque os 3 foram os 3 protagonistas do lance do segundo gol, que é uma consequência do primeiro. Bueno, cuando se pierde, siempre se trata de buscar algún culpable. Yo no creo que haya habido ningún culpable, ni Bigode, ni Barbosa. En el fútbol se ganan los 11 y se pierden los 11. O sea, que Guilla estaba esa tarde en un momento muy feliz. E era muito difícil de controlar. Acredito que na época alguém com certeza colocou a responsabilidade naquele gol, mesmo sabendo que o Brasil não é somente uma pessoa dentro de campo, né? Não é somente o goleiro o responsável. Acho que todos aqueles que atuavam naquele exato momento eram responsáveis por defender a seleção brasileira. Mas tinha que se culpar sempre alguém. Escolher o Barbosa, infelizmente, na meu modo de ver, erradamente. E o Barbosa foi um goleiraço, um extraordinário goleiro. Eu acho que foi também um dos grandes goleiros da história do futebol brasileiro. Inclusive tecnicamente, né? Alguns lances que a gente assiste, o goleiro que vai de mão trocada, né? Por exemplo, vai fazer a defesa do lado esquerdo, usa a mão direita ou vice-versa. Isso é uma técnica usada por ele. Não interessa se na época outros documentos vão provar ou não que o Barbosa falhou ou que os negros foram os culpados da derrota de 50. O que interessa é que ao longo do tempo isso foi reproduzido e se tornou verdade, entende? Então, de uma certa maneira, isso está na memória coletiva como os negros como os culpados daquela derrota. A culpa é do negro, né? E a ideia de que com jogadores negros a seleção brasileira não iria conseguir ser campeã mundial porque o negro falhava. Eu vi quando eu comecei a ingressar na equipe profissional lá de Arapiraca, né? Onde vários companheiros, né, sempre me aconselhavam não tomar gol entre eu e o Pau, né? Porque foi assim que o Barbosa, no Mundial, sofreu o gol. Então, essa responsabilidade que eu tinha, pela falha que ele teve, falha assim, entre aspas, né? O crucificamento que houve na carreira dele, por ser negro, imperava até naqueles dias. E depois que eu comecei, na verdade, a jogar, eu comecei a perceber a dimensão que foi aquela derrota, a tristeza que foi, porque o Barbosa chegou a dizer que ele, parece que ele tinha sido culpado, né, de um crime, mas que não foi durante 4 anos ou 8 anos, foi durante 50 anos, ele sempre foi culpado daquele gol. Então foi muito triste. No caso do Barbosa, a gente vai ver, por exemplo, o Nelson Rodrigues fazendo uma crônica em que ele escrevia sobre o frango eterno, né? E esse frango eterno, ele ecoou por décadas, entende? O Nassara, na mesma época, fez uma charge sobre o frango do Barbosa, que era, basicamente, ele usava 2 cores, o branco e o preto, e assim, embaixo dele, em vez de uma bola, estava passando justamente o frango. Esse tipo de coisa acaba realmente se reproduzindo e indiretamente a imagem do negro é desvalorizada naquela posição dentro do futebol. É no inconsciente coletivo, né? Como uma vez eu ouvi do Flávio Costa, ele dizer assim, o Didi é um jogador presunçoso, ele não faz um passe da maneira normal, ele quer sempre dar um efeito, para dar de trivela, de não sei o que e tal. A imprensa, na época, achava o Barbosa presunçoso. Houve quem, editando erudição de futebol, lembrasse que a posição de goleiro, até prova em contrário, era mais para branco, para um Marcos de Mendonça, um Kuntz, um Nestor. Tudo branco. Os goleiros mulatos e pretos geralmente eram moleques. A discussão do goleiro ou do zagueiro, como
negro como jogador e que ele não servia para a posição, remete a que tipo de discussão? Que, por exemplo, o goleiro é um cargo de confiança, que não se dá para confiar em negros, entende? Esse é um tipo de mentalidade que não é do futebol em si, isso é da sociedade, entende? Que isso aí vem de muito tempo atrás, isso vem da nossa história, da escravidão e tudo mais, e que não se pode confiar em negros. Isso está para além do jogo, né? E que, evidentemente, o jogo acaba reproduzindo isso de alguma maneira, né? Eu acho que, na verdade, eles usaram o Barbosa para poder alcançar um outro objetivo, que era o principal, né? Que era o negro no futebol, que isso era um problema até uma certa época. Acredito que a questão racial sim pesou, porque justamente por ser um goleiro negro, né? E quando eu cheguei na seleção brasileira, eu via que já existia um certo preconceito por alguns ainda por lembrar que de uma passagem no goleiro que passou pela seleção brasileira e foi um culpado, vamos botar assim, entre aspas, pela derrota do Brasil. Mas eu me enfrentei de cabeça erguida e digo, olha, sou negro, estou aqui para defender a seleção brasileira da melhor maneira possível, vou fazer o meu melhor possível para que o Brasil sempre vença. Foi importante porque ele conseguiu romper essa barreira, né, do goleiro negro. Então, eu acho que ele chegou no ápice que um jogador pode chegar, no máximo, né? Acho que ele disputou as maiores competições, ganhou os maiores títulos, então, jogando, conseguiu um respeito e que até então tinha ficado esse descrédito, né? E ele conseguiu romper essa barreira e isso aí abriu caminho para muitos outros goleiros. Pico, o hecha coi por